Conecta ANEFAC. Bem-vindo a mais um episódio do Conecta ANEFAC. Eu sou Eduardo Depacier, diretor jurídico da ANEFAC, e o nosso bate-papo de hoje é com a Amanda Fraga. Ela é coordenadora de Direito Digital na Russell Bedford Brasil, e hoje o nosso papo é sobre Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como todo mundo sabe, hoje a Lei Geral de Proteção de Dados na área de compliance é um trend topic, aí as empresas todas se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. A lei já está em vigor desde o ano passado. A partir desse ano, de agosto, né, inicialmente começariam a ser aplicadas aí as penalidades àquelas empresas, né, que não se adequaram a essa lei. E quem vai conversar comigo hoje a respeito é uma especialista, a Amanda. Eu vou deixar a Amanda, passo a palavra para você se apresentar, cumprimentar as pessoas. Fica à vontade. Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui, realmente, falar desse tema tão importante, né? E como tu disse, é trend topic aí, e nós precisamos falar realmente, e as empresas precisam se adequar o quanto antes a essa legislação, ainda mais agora que as penalidades estão em vigor. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, eu tive a oportunidade de avaliar uma pesquisa da plataforma RD Station, e pelo que eu verifiquei, muitas empresas já conhecem a legislação, mas somente 15% delas ou se adequaram já ou já estão em fase final de adequação. Então, a gente fica claro aí, fica evidente que a grande maioria das empresas ainda não concluiu sua adequação. Então, por isso que é um tema de suma importância hoje, até por conta das penalidades que podem ser aplicáveis a essas empresas que não se adequarem. A autoridade já está constituída. E, Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são as penalidades que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê? Bom, a lei ela traz diversas penalidades, Eduardo, e a mais famosa que todo mundo já ouviu falar é a multa que chega a 50 milhões de reais, né? Não tenho dúvida de que quem está ouvindo o podcast já ouviu falar na multa, que é de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais. Mas a multa não é a única penalidade, né? Nós temos penalidades como bloqueio dos bancos de dados, a exclusão destes bancos de dados também, se a empresa, por acaso, tiver algum tipo de infração. Isso inviabiliza o negócio, né? Imagina bloquear um banco de dados. Como que a gente vai seguir as operações? Isso é completamente impossível, né? A gente precisa fechar as portas da empresa, aguardar passar, né, o período de bloqueio para posteriormente retomar as atividades. Além disso, a penalidade de exclusão, pior ainda, né? Nós temos que começar do zero. E uma penalidade que a gente destaca bastante para as pessoas é a penalidade de publicização da infração, que nada mais é do que colocar na mídia que aquela empresa não está protegendo as informações dos titulares de dados. Isso traz uma mancha muito grande para o nome, para a marca, né? A confiabilidade de uma empresa leva muito tempo para ser construída. Então, no momento em que ela tem algum incidente, que isso acaba indo para a mídia, isso acaba manchando esse nome dessa empresa, os clientes não confiam mais. Então, a publicização também é um tipo de penalidade, né, para as infrações que nós temos na LGPD. Sem dúvida, essa publicização é um problema externamente e internamente, né? Até hoje, né, a tendência a todas as empresas ESG, né, onde você tem aí o LGPD no meio disso tudo. Então, tanto para os funcionários que estão dentro da empresa, como você bem falou, né, para o mercado, ou seja, isso é uma mancha complicadíssima para as empresas. E mais do uma que dúvida isso... E mais do que isso, acho importante, né? Embora seja uma penalidade a publicização da infração, a gente talvez nem precise que a ANPD dê essa sanção, né? Determine essa publicização, considerando que nós estamos numa era da tecnologia, que hoje qualquer infração, qualquer incidente de dados que nós temos, imediatamente eles estão na mídia, né? E as pessoas estão sabendo. Então, embora seja uma infração, nós ainda temos essa questão que no momento em que nós vivenciamos,
a possibilidade disso acabar na mídia sem que seja uma penalidade é muito grande também. Sem dúvida. E uma dúvida que eu sempre vejo as empresas perguntando é sobre, ainda em tema, né, em relação ao tema das penalidades, muita gente começou a entender a LGPD por conta, a necessidade de proteção de dados, né, desse tratamento por conta da LGPD. Mas até onde se estuda, outras autoridades também podem aplicar essas penas, né? Essas penalidades administrativas, ou seja, não foi a LGPD inovadora nesse assunto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a esse respeito para deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, para que eles possam entender que isso já era um arcabouço jurídico do passado, né? Já trazia isso, né? Exatamente, né? As pessoas confundem um pouco, porque elas acham que a partir de agora, então, nós precisamos proteger as informações e que os direitos do titular, eles são novidade no nosso ordenamento jurídico. E bem como tu falaste, isso não é verdade, né? A LGPD, ela vem para reunir direitos que estavam esparsos em diversas legislações que nós temos. Então, no Código de Defesa do Consumidor, nós já tínhamos direitos do titular. Na Constituição Federal, nós temos, né, direito à proteção dos dados. Nós tínhamos no Código Civil, no Marco Civil da Internet. Então, o que a LGPD faz, na verdade, é reunir os direitos do titular em um ordenamento específico, né, em uma legislação específica, e dar um empoderamento, né? O titular, ele vem empoderado a partir da LGPD. Ele tem direitos e as empresas precisam cumprir esses direitos, né? Eles estão lá realmente, e isso é bastante importante porque, bem como tu falaste, as empresas têm essa impressão, né? Uma falsa impressão, na verdade, de que a LGPD é a única coisa que vem para trazer essa proteção dos dados, quando, na verdade, isso já estava, né, em diversas legislações. Em relação a outras autoridades que podem aplicar penalidades, né, embora as sanções da LGPD tenham entrado em vigor em 1º de agosto desse ano, nós temos aí outras autoridades que vêm aplicando penalidades, né? A principal é o PROCON. O PROCON já aplicou penalidades a instituições financeiras que utilizam dados de aposentados e pensionistas do INSS para oferta de empréstimos consignados sem a autorização. E no mês passado, no finalzinho de julho, nós tivemos uma aplicação de uma penalidade com um valor bastante expressivo, foi um valor de mais de 500 mil reais, na verdade, para uma rede de farmácias, que, embora eles tivessem uma adequação à LGPD, eles utilizavam os dados pessoais, compartilhavam os dados pessoais dos titulares sem que esses titulares tivessem esse conhecimento. Então, eles davam um pretexto quando a pessoa ia fazer o seu cadastro, né, ou ia comprar algum medicamento, eles davam um pretexto de atualização ou de construção de um novo cadastro, e a partir disso eles não informavam para as pessoas como que os dados seriam utilizados e com quais empresas esses dados poderiam ser compartilhados. Então, o PROCON tem sido muito atuante nesse sentido, né? Até porque a NPD ela é bastante jovem, a NPD ela nasceu em 2020, quando a LGPD entrou em vigor, então ela é muito recente, ela ainda não tem, né, capacidade suficiente para fiscalizar absolutamente tudo e aplicar todas as penalidades, então o PROCON tem sido realmente um grande aliado, inclusive no início do ano, a Senacom, na verdade, e a NPD fizeram um acordo, uma parceria, para que a Senacom repassasse à NPD todas as reclamações que tivessem de consumidores que envolvessem dados pessoais, para que a NPD pudesse, então, se manifestar em relação a isso, investigar essas reclamações e, eventualmente, aplicar as penalidades. Então, nós temos, sim, outros órgãos reguladores que estão utilizando, né, desses recursos, estão aplicando penalidades. Da mesma forma, o Ministério Público tem grande atuação em relação a isso, e outras agências regulatórias
elas também podem aplicar penalidades, até pelo que a gente comentou, né? Não é novidade no ordenamento jurídico. Então, nós temos uma lei que tem penalidades que são gravosas e que podem trazer, né, grandes consequências para as empresas, mas isso não impede que outras legislações sejam utilizadas para a aplicação dessas penalidades, como o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, que é o que o PROCON tem utilizado como base. É interessante, né? Você vê a conexão das autoridades hoje em dia com a tecnologia, fica muito mais fácil, né? As autoridades se conectarem, ou seja, o que apresenta cada vez mais riscos para aquelas empresas que não se adequarem. Uma dúvida que sempre também sempre surge com relação às penalidades são o que gera essas penalidades, quando se trata de proteção de dados, é só vazamento de dados que gera uma penalidade ou existem outros problemas que também podem gerar penalidades às empresas, Amanda? Claro, mais uma vez, outro mito que nós precisamos quebrar, né? Nós temos muitas empresas, né? Como tu comentou ali, que 15% apenas das empresas estão adequadas à LGPD. Nós temos muitas empresas que que entendem, na verdade, que só precisam se preocupar com a LGPD se elas tiverem, né, um incidente envolvendo dados, e muitas dizem, mas ninguém vai se importar, vai se interessar de fato pelos dados que eu tenho armazenados. Mas, na verdade, a LGPD, um dos princípios da LGPD é a prevenção. Então, a gente pode, sim, ter penalidades aplicadas pelo descumprimento da legislação. Isso significa que eu preciso ter mecanismos de proteção dos dados, eu preciso seguir os princípios dessa legislação, o princípio da finalidade, da necessidade, da adequação, da transparência com o titular, eu preciso dar cumprimento a estes princípios. Eu preciso ter bases legais, né? A LGPD traz hipóteses de tratamento, eu preciso ter essas hipóteses enquadradas, usar os dados com uma finalidade específica, e se eu não tiver isso, eu posso sim sofrer algum tipo de penalidade, né? E isso fica muito claro, né, para quem não sabe ainda, mas a LGPD ela é inspirada no regulamento europeu, o GDPR, né? Ela é praticamente uma tradução do GDPR, e nós temos uma questão bastante importante. Se nós olharmos as penalidades aplicadas lá na Europa, elas são penalidades que foram muito aplicadas pelo descumprimento dos princípios do GDPR, por não ter bases legais para processar as informações. Então, isso é uma tendência que nós temos a ser seguida aqui no Brasil também, que as empresas acabem sendo penalizadas por não cumprir especificamente a legislação. O fato é que todas as pessoas físicas e jurídicas que tratam dados com uma finalidade comercial precisam se adequar à legislação. E o fato de não estarem adequadas pode sim ensejar penalidades. Sim, é muito comum, né? Aqui eu também trabalho bastante com a LGPD, a gente vê esses projetos de adequação, a quantidade de dados para determinadas operações que as empresas solicitam, e aí falando do princípio, né, dos princípios, que tem desses princípios é o da finalidade, que muitos dados que as empresas solicitam para aquela determinada finalidade não são necessários, acabam pedindo muito mais dados do que aqueles necessários para aquilo que a empresa pretende fazer com esses dados, né? Isso, por um lado, é muito positivo, né? Você ter essa legislação que protege o titular, porque a gente acaba divulgando nossos dados aí, a troco que é direito, para finalidades que não são necessárias, né? Para aquelas finalidades cujos dados não são necessários. Isso é bem interessante. Eu acho que, pelo que eu vejo, é uma legislação que veio para ficar, né? Não é uma legislação que, como infelizmente, temos algumas legislações no Brasil que as pessoas não observam com tanta rigidez. Essa, eu entendo que as empresas vão ter que observar, até porque isso é uma tendência já mundial, como você bem falou, né? Nossa lei é copy-paste aí da GDPR, e hoje as empresas que não se adequarem, aí na minha visão, e isso aconteceu na Europa, também nos Estados Unidos, na minha visão, as empresas que não se adequarem vão deixar de ser contratadas hoje por multinacionais, né? Eu queria que você fale um pouquinho disso, Amanda. Qual que é a tua visão com relação às empresas que não observarem a LGPD, até pelo percentual das empresas que já se adequaram até o momento? O que você vê que pode acontecer com aquelas, além das penalidades, é claro, mas com aquelas que não se adequarem?
organicamente elas vão ser excluídas do mercado, né? O consumidor, né, o cliente dela não vai mais confiar nessa empresa, o parceiro fornecedor também não vai mais confiar, né? Até porque a LGPD traz a responsabilidade solidária, então todas as empresas que de alguma forma estão envolvidas naquela relação jurídica, se a gente tiver um incidente envolvendo dados e o titular se sentir lesado, ele pode ingressar com ações judiciais contra todas as empresas que estavam naquela relação jurídica e que fizeram aquele tratamento de dados. A responsabilidade solidária é um ponto bastante importante. Da mesma forma, as penalidades podem ser aplicadas, né, para essas empresas. Então, organicamente, eu entendo que as empresas que não estiverem adequadas à LGPD, elas serão excluídas do mercado. Não apenas, né, para não ter contratação, por exemplo, com multinacionais, o que hoje já é uma das questões que tem sido, de fato, bastante relevante, o fato da empresa estar adequada à LGPD, se ela quiser fazer negócios, principalmente com a Europa e Estados Unidos, né, que já tem legislações bastante robustas. E a gente não pode esquecer que a LGPD ela foi uma exigência, né, de uma tendência mundial, exatamente isso que tu falaste, né? Para o Brasil ingressar na OCDE, nós tínhamos a necessidade de ter uma legislação de proteção de dados e privacidade, e na América Latina, né, no Mercosul, o Brasil foi o último país a desenvolver uma legislação nesse sentido. Então, é uma tendência mundial, é uma legislação que veio para ficar, e até porque nós vamos ter uma mudança de cultura, né? Isso é uma coisa que a ANPD tem esse papel, né, de fazer essa mudança de cultura, não só para as empresas, mas para o próprio cidadão, para que o cidadão entenda que ele não precisa fornecer os seus dados para determinadas finalidades, né, ou fornecer aquele cadastro extremamente extenso que a gente faz, às vezes, para fazer uma compra online ou para qualquer outra atividade que muitas vezes pede uma série de informações que são totalmente desnecessárias. Então, isso é uma questão de conscientização, a população precisa ser conscientizada nesse sentido, e, consequentemente, a população aprendendo, ela não vai mais confiar nas empresas que não estiverem adequadas à LGPD, que não tiverem, né, não demonstrem que se preocupam com as informações. Os próprios parceiros, fornecedores, o próprio colaborador também, né, seguindo essas tendências voltadas à sustentabilidade. Então, nós vamos ter, sim, uma exclusão orgânica dessas empresas, e isso vai ser realmente um requisito, né? Todas as empresas, para fazer contratações, vão exigir que aquele parceiro, aquele fornecedor esteja adequado, da mesma forma o consumidor, né? Então, o consumidor, enfim, o cliente dessa empresa, ele vai buscar saber se ela está adequada, né? E da mesma forma que nós tivemos lá com o CDC, né, com o Código de Defesa do Consumidor, que as pessoas aprenderam quais eram os seus direitos como consumidores, eles vão aprender quais são os seus direitos como titulares de dados e vão exigir isso das empresas, né? Então, isso realmente a gente até fala para quem é da área jurídica, né? A gente até faz a brincadeira que vem aí o retorno da fábrica do dano moral, né? Porque realmente vai ser uma oportunidade para isso. Sem dúvida, sem dúvida. E para o nosso público que é formado muito por contadores, isso tudo que você mencionou é de extrema relevância, porque hoje, principalmente aqueles contadores que têm seus escritórios de contabilidade, que prestam serviços a empresas, se eles não tiverem adequados, eles vão passar a perder contratos. Então, é super importante essa adequação. E aí, quando a gente fala de incidentes de dados, ou seja, onde essas multas, né, as penalidades que a gente comentou, mas principalmente essas multas, elas podem ser divulgadas? Você sabe em que locais isso acontece? Claro. Bom, na Europa foi criado um site bastante interessante, o Enforcement Tracker, e nesse site nós temos, né, ali todas as penalidades que foram aplicadas em toda a Europa, e no Brasil nós temos um site bastante semelhante, que é o site da anppd.org/violações. Ali estão sendo, então, informadas, né, as penalidades. Esses sites são muito interessantes, porque a gente consegue filtrar por região, por segmento da empresa, né, e também entender o porquê que a penalidade foi aplicada. E é por isso que a gente até comenta, né, na Europa a gente teve muita aplicação de penalidades,
que foram voltadas a não ter bases para processamento dos dados, foram aplicadas pela empresa não cumprir os princípios, e da mesma forma isso vai começar a acontecer aqui no Brasil. Então, nós temos, sim, esse site da NPPD, ele é um site bastante interessante, a gente consegue visualizar ali as penalidades que nós temos até o momento, né? Não apenas da autoridade nacional, mas também, por exemplo, do PROCON, né? Como a gente comentou, que já tem algumas violações aí de algumas empresas. Amanda, para quem está escutando a gente, eu acho que é importante falar um pouquinho sobre os direitos, né, os direitos dos titulares, porque quando a gente fala de proteção de dados pessoais, obviamente que se entende que são os dados das pessoas, que são fornecidas às empresas, etc. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os direitos, ou seja, uma pessoa que passe, que fornece seus dados pessoais a terceiros, quais os direitos que essa pessoa tem? Claro. Com relação a esses dados? Essa pessoa ela vai poder pedir acesso a essas informações, confirmar se aquela empresa está fazendo o tratamento de dados. E aqui, quando a gente fala de tratamento, né, nós temos mais uma vez um mito, né? Não, mas eu não trato dados, eu só armazeno. Mas a LGPD ela traz um rol muito amplo do que seria o tratamento. E o simples acesso, o armazenamento, né? Qualquer tipo de atividade que eu realizo com aquela informação, mesmo que eu não use ela no meu dia a dia, que eu vá realmente manter armazenada, que eu vá acessar, né, esporadicamente, ainda assim, isso é considerado tratamento de dados. Então, o titular ele tem direito de confirmar a existência desses tratamentos, ele pode solicitar acesso a essas informações, ele tem direito à portabilidade de dados, né? Isso vem como uma questão que a gente já conhecia na telefonia, conhecia no plano de saúde, mas agora ele pode portar o seu cadastro e levar para outra empresa. Ele vem realmente empoderado, né? Ele tem o direito de saber o que vai ser feito com seus dados pessoais, a finalidade desse tratamento, né? Um dos princípios mais importantes da LGPD é a transparência, dizer para o titular o que vai ser feito com a sua informação, porque realmente ele tem esse direito de estar munido de todas as informações e de, inclusive, dizer que ele não quer que aqueles dados sejam tratados, né? Ele tem essa possibilidade. Uma das bases legais, né, de tratamento é o consentimento do titular. Ela é uma base legal que a gente acaba utilizando por exclusão. Eu não preciso pedir consentimento para tudo, mas quando eu preciso do consentimento, o titular tem essa possibilidade de não fornecer, de revogar. Ele pode pedir que os seus dados sejam anonimizados. Então, realmente, ele tem muitos direitos. E quando nós falamos de outras bases legais, né, cumprimento de contrato, hipóteses de cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, exercício regular de direitos, se o titular entender que mesmo através dessas bases legais, que são mais robustas e que demandam, né, a utilização dessas informações, se ele entender que aquela empresa não está fazendo da forma correta, ele pode se opor a esse tratamento. Então, o titular, ele vem empoderado, ele é o dono, o proprietário do seu dado, que quebra aquele mito de que tudo que está no meu banco de dados como empresa é meu. Não é mais, né? Tem a posse dessas informações, e o titular vem, então, empoderado, e ele pode, sim, fazer o que ele bem entender com a sua informação. Muito legal, muito legal. A gente está, infelizmente, aí chegando no final do nosso podcast. Eu quero passar para você, Amanda, para suas palavras finais, passar seus contatos, antes de mais nada, e eu quero muito agradecer você, em nome da ANEFAC, pelo teu tempo, pela essa explicação que foi ótima, extremamente clara. Eu acho que você deu muita informação, acho que ficou muito claro aí para as pessoas que nos ouviram, um pouco da preocupação que se tem hoje com a LGPD, e eu passo a palavra final para você.
Muito obrigada, Eduardo. Foi um prazer estar aqui, falar desse tema que eu gosto tanto, né? E atuo com essa área. Realmente, para quem quiser saber mais, né? Não só seguindo a ANEFAC, mas também podem me seguir no LinkedIn e também seguir as redes sociais da Russell Bedford. Nós temos lá o nosso LinkedIn, o nosso YouTube, o nosso Facebook, o Instagram. Nós temos diversas redes sociais, todas com conteúdos constantes e eventos voltados para a LGPD. Então, realmente, fiquem à vontade para seguir e trocar ideias, né? Nós gostamos bastante dessa troca de informações. É um tema muito novo e, por isso, é tão importante que a gente fale sobre ele e também que a gente faça essa troca, né, de ideias, porque como é esse tema, então, recente, a gente precisa realmente falar sobre ele e entender como que as coisas vão acontecer daqui para frente, né? É um tema recente que a gente precisa entender como a ANPD, o Judiciário e as demais instituições vão se posicionar em relação a ele. Sem dúvida. E para todos vocês que estão nos ouvindo e que acharam interessante esse tema e que querem saber mais, eu peço que vocês reservem a agenda, porque esse assunto vai continuar num evento que vai ocorrer no dia 14 de setembro, às 9 da manhã. A inscrição ela tem que ser feita em nosso site, anefac.org/eventos, e continue acompanhando aí os episódios do podcast Anefac, das terças e quintas, porque sempre a gente traz aí assuntos interessantes, assuntos que estão em pauta, e trazendo explicações claríssimas aí, como foi o caso da Amanda, que trouxe hoje sobre a LGPD. E obrigado a todos. Conecta Anefac.